Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre termodinâmica, agora falaremos sobre transformações gasosas. Vocês se lembram da nossa última aula, cujo tema foi Equação Geral dos Gases? Dissemos que um gás que está no seu estado inicial, expresso com o índice I, após sofrer uma transformação, altera seu estado para o estado final, expresso com o índice F. E que com esta equação, nós poderíamos expressar três tipos de transformações gasosas. E é exatamente sobre isso que falaremos nesta aula. Sobre esses três tipos de transformações distintas que um gás pode passar. Transformação isobárica, isovolumétrica ou isotérmica. Vamos considerar este gráfico inicial, com esses três pontos em destaque, A, B, C, representando estados de um gás. Este gráfico possui um segmento horizontal que chamamos de V, para indicar o volume. E ele possui os pontos V1, volume inicial, e V2, volume final. E este gráfico também possui um segmento vertical, que chamamos de P, para indicar pressão. E ele tem os pontos P1, pressão inicial, e P2, pressão final. Agora, observem que neste gráfico, nós vamos definir uma sequência que irá formar os seguintes segmentos. Vejam só. Do estado A para o estado B. Do estado B para o estado C. E do estado C para o estado A. Agora vamos ajustar esse nosso esquema aqui, deixando o gráfico aqui do lado esquerdo. Ele será o ponto de partida para o nosso desenvolvimento. Vejam que eu coloquei aqui em cima, olha, do lado direito, a equação geral dos gases, que vimos na última aula. Eu chamei de P1, V1 sobre T1, e P2, V2 sobre T2. Maravilha. Agora vamos analisar a sequência do gás no estado A para o estado B. Observe que esta sequência possui uma pressão, indicada pelo P2. Olhem. E esta pressão é sempre constante, saindo do A e chegando no B. E na reta do P2, que indica a pressão P, não muda. Ou seja, a pressão P é constante. Beleza? Agora, observem mais uma coisa neste segmento de A até B. O V, ele não é constante. O V, olha, ele não é constante. Quando ele passa do estado A para o estado B, o V, que indica o volume, ele muda. Ele começa com V1 e depois ele modifica para V2. Então, podemos dizer que o gás do estado A até o estado B
possui a pressão constante. E isso recebe o nome. Sempre que isso ocorre, quando numa transformação gasosa o gás passa de um estado para o outro e a pressão permanece constante, nós chamamos isso de transformação isobárica, onde iso significa mesmo, igual, e bárica vem de uma unidade chamada bar. Esta unidade de pressão, bar, não é tão usual, mas ela equivale a 100.000 pascais. Já a unidade de pressão pascal, ela já é mais conhecida. Show de bola? Mais uma coisa. Olhem para a equação geral. Olhem. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Considerando que P, olha, eu tenho aqui P1 e eu tenho aqui P2. Considerando que o P é constante, P1 é igual a P2. Então, podemos cortar P1 e P2. Vamos anotar isso? Olha, a equação geral reduzida, podemos cortar o P. Por quê? Porque ele é constante. Houve uma transformação gasosa e a pressão não mudou. O gás saiu de um estado inicial I, foi para um estado final F e a pressão permaneceu a mesma. Ou seja, ela não mudou. Isto é, permaneceu constante. Ok? Então, imagine que numa questão de vestibular ou do Enem, o enunciado te peça para calcular o volume de um gás que sofre uma transformação isobárica. Você já sabe que pode utilizar essa equação reduzida. Essa aqui, ó. Certamente nesse enunciado, ele vai te passar os dados do volume, V1 ou V2, e temperatura, T1 ou T2. Mas não vai te passar pressão, nem P1 e nem P2. Porque como a transformação é isobárica, e na transformação isobárica a pressão é constante, você deixa a pressão de fora. Beleza? Vamos lá. Vamos agora analisar quando o gás sai do estado B para o estado C. Observem que nesse caso, a pressão, olha, a pressão diminui. Olhem no gráfico, o eixo vertical P, que é esse que eu estou indicando aqui, era P2, passou para P1, olha, de B para C, P2 para P1. Agora, observem o eixo horizontal, V. Olhem o V2. Observem que o gás sai do estado B, e vai para o estado C, aqui, né? Ele se mantém no V2. O que nós podemos concluir? Isto, que o volume é constante. E qual o nome que nós damos a esta transformação? Isto. É isovolumétrica. Só que no caso desta transformação, onde o volume do gás é constante, ou seja, que permanece o mesmo, ele não muda, nós também atribuímos mais dois nomes. Olha que interessante. Transformação isométrica e isocórica. E veja, todas elas iniciam com iso, que, como dissemos, significa mesmo, igual. Volumétrica
vem de volume, mesmo volume. Métrica vem de medida, mesma medida. E córica vem de coros, ou coros, significa volume no idioma grego. Muito legal, né? Muito bem. Então, guardem aí, neste tipo de transformação, em que o volume é constante, nós chamamos de transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Bom, e se o volume é constante, nós olhamos para a equação geral dos gases, vejam aqui em cima, e considerando V1 igual a V2, nós podemos cortar o V1 e o V2. Vamos anotar isso? Vamos lá, ó, temos aqui embaixo. Olha, a equação geral reduzida, ela ficou assim. Pressão 1 dividido por temperatura 1 é igual a pressão 2 dividido pela temperatura 2. Show de bola? Agora, a última das transformações, que vai do estado C para o estado A. Vamos analisar as variáveis de estado no gráfico. Vamos lá. Começando pelo volume. Olhem, o volume 2 vai para o volume 1, olha. Se eu faço esse movimento aqui, ó, o volume 2, ele vai para o volume 1. Ou seja, diminui o volume. E a pressão, pessoal? O que acontece com a pressão? A pressão vai da pressão 1, olha, nesse movimento. O que acontece com a pressão? Ela vai da pressão 1 para a pressão 2, ou seja, aumenta a pressão. Pois é, os dois não mudam, tanto o volume quanto a temperatura. Então, esses dois não são constantes. Mas e a temperatura? Olha só, pessoal, olha essa curvinha. Essa curva chama-se isoterma. Então, olha, gente, ó, essa curvinha aqui, ó, o nome dela é isoterma. Olha, gente, no espaço caracterizado por variáveis termodinâmicas, tais como pressão, a temperatura e o volume, isoterma é esta linha sobre a qual a temperatura se mantém constante. Essa é a característica. E como é chamada esta transformação? Isotérmica. Nós a chamamos de transformação isotérmica. E seguindo a mesma analogia das outras transformações, quanto à equação geral que nós temos aqui em cima, usando a mesma ideia que utilizamos para as outras transformações, nós vamos fazer o que com o T? Nós temos T1 e T2. Vamos cortar o T1 e o T2. Então, cortando o T1 e o T2, o que a gente tem? Olha, a equação reduzida, ela fica dessa forma aqui, ó. Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Ok, pessoal? Bom, conhecemos as três transformações gasosas mais usuais: isobárica, isovolumétrica e isotérmica. Só que existe a quarta. E essa quarta nós chamamos de transformação adiabática. Essa transformação, pessoal, ela ocorre quando o gás sai do seu estado inicial
e vai para o seu estado final sem que haja uma troca de calor com o ambiente que o cerca. Ou seja, quando um gás expande-se ou sofre uma compressão, só que com uma velocidade muito rápida. Por exemplo, quando apertamos um spray aerosol, o gás que está confinado em alta pressão, ele é expelido em alta velocidade. Ok? Bom, para finalizar, vamos fazer um resumo rápido. O que caracteriza as transformações gasosas? Quando a pressão é constante, temos a transformação isobárica. Quando o volume é constante, temos a transformação isovolumétrica, mas que também é chamada de isométrica ou isocórica. Quando a temperatura é constante, temos a transformação isotérmica. E o detalhe final é que todas essas transformações obedecem sempre à equação geral dos gases. Ok, pessoal? Bom, falamos nessa aula sobre transformações gasosas. Assistam aos vídeos referentes aos exercícios onde aplicamos este assunto, para vocês verem como isso é cobrado nos exames, como Enem e vestibulares. Beleza? E assim nós concluímos essa aula e eu me despeço por aqui. Um forte abraço e bons estudos. Valeu?